Então, como eu já falei, o título, né, como a Eliane já falou, o título é Epistemologia Biopsicossocial da Informação. E a ideia é tratar a informação como objeto interdisciplinar a partir de uma abordagem transdisciplinar. Por que eu falo isso? Quando vocês observaram as apresentações, vocês devem ter visto que em vários momentos são mencionadas outras dimensões, outras áreas que são pouco frequentemente tocadas pelos estudos de ciências da informação, biblioteconomia, da comunicação, aspectos que passam, né, pela questão biológica, pela questão psicológica, pela questão sociológica, social, antropológica. Então, essas dimensões, elas despertam, apontam para uma certa carência na área. E eu acho que a ciência da informação, as áreas desse grande complexo, né, que trata das informações hoje, estão sendo apresentadas a uma grande janela de oportunidade que a gente pode desenvolver ou pode aproveitar para desenvolver estudos e trabalhos e oferecer serviços e produtos muito importantes. Então, o resumo, vocês já tiveram acesso na divulgação do exemplo, do evento, ele passa por uma preocupação pela nossa relação da informação com o comportamento humano, o resgate de um conceito aristotélico, a tentativa de propor uma heurística, né, a ideia de criar boas perguntas de pesquisas, reunindo autores de várias áreas que tratam da gênese do conhecimento e da informação, mas a partir de áreas pouco utilizadas. No caso aqui, eu vou trabalhar com imaginário, cognição e memética. A memética seria o estudo dos memes, não os memes de internet, mas outro tipo de memes que a gente pode escrever talvez como uma base de todo o pensamento cultural humano, menores unidades de informação. A gente vai falar disso. E depois vamos propor a ideia de transformar ou de transferir o foco da ciência da informação, o foco epistemológico dela, de um nível para um outro, da informação representada, a informação cristalizada, né, em materiais, em objetos, em representações digitalizadas ou físicas, para a discussão das possibilidades que permitem que essa representação aconteça. Finalmente, a gente vai falar da possibilidade de se criar uma teoria do conhecimento própria para a área da informação e que reposicione a ciência da informação como um elemento agregador de todas as áreas que falam da informação. Isso é basicamente o que eu pretendo falar. Vou dar um exemplo bem concreto. Dia 18 de maio, ou seja, 2 dias atrás, foi proposto no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, com a participação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, a criação de uma grande força-tarefa para impedir que os parasitas informacionais, os parasitas mentais, ocupem, invadam a cabeça dos eleitores diante das eleições. É uma característica global hoje, o recrudescimento dos movimentos de extrema-direita. Mas o Brasil tem uma característica especial dentro desse cenário. Nós temos um presidente e a família presidencial e um grupo que está no entourage desse indivíduo, especializado e trabalhando o tempo todo um gabinete para criar parasitas mentais. A mente humana ela tem um espaço limitado que pode ser ocupado por informações. Então, se entra informação, alguma coisa tem que sair. A gente sonha para isso, a gente sonha para esquecer. Então, o que a gente tem aí? O ponto central dessa apresentação aqui é essa discussão de que a informação, por ser um objeto interdisciplinar, se a gente for lidar com questões como essas, a gente precisa de ter uma abordagem transdisciplinar dela. Essa abordagem, ela não é novidade. Essa abordagem transdisciplinar da informação não é novidade na área. A Helena Vânia Pinheiro, lá do IBICT, no Brasil, ela tem uma pesquisa interessante que ela mostra que na fase conceitual de reconhecimento disciplinar da ciência da informação, que vai dessa virada de 61 para 62 até 69, ela era caracterizada como uma área de conhecimento derivada e relacionada com múltiplas áreas, lógica, linguística, pesquisa organizacional, administração, biblioteconomia, comunicações, artes gráficas e outros assuntos correlatos, desde que vão da matemática, a psicologia até a chamada na época tecnologia de computadores.
Hoje, o que a gente observa é que é uma flagrante perda de relevância dessas perspectivas dentro da área, um enxugamento dela. Por exemplo, a psicologia hoje, em muitos cursos de formação que tratam, né, cursos de formação que tratam de formação, ela é relegada aos estudos de usuários, e um pequeno bairro ou uma pequena rua dentro de um bairro, dentro de uma cidade. E ela poderia ter uma participação maior. Isso se diz de várias outras áreas. Mas então, como trabalhar isso, né? Qual é essa ideia? Como a Eliane falou em alguns momentos na fala dela, aprender com o passado. Não é novidade a abordagem transdisciplinar das experiências, dos fenômenos e dos objetos de conhecimento. É uma novidade no momento atual. Durante muito tempo, uma proposta aristotélica vigorou e foi a base de todo o ensino que existiu até o iluminismo, até uma certa departamentalização do mundo para que se pudesse conhecê-lo, que era a proposta das 4 causas aristotélicas, um método de ensino, estudo e uma ferramenta para abordar os objetos do conhecimento. Qual a ideia básica dessa ferramenta? É a ideia básica de que se pode observar tudo a partir de sua origem, a sua estrutura, o substrato que a molda e a função que esse conjunto tem no mundo. É um sistema proposto especificamente para identificar níveis diferentes de explicação para um objeto ou para um fenômeno que ultrapassassem as divisões que a gente é obrigado a fazer do cosmos para compreender. Então a gente tem uma divisão do mundo, do universo, para compreendê-lo, mas para compreender essas partes, nós precisamos compreendê-las de uma forma integrada com outras. Então, a proposta de Aristóteles, ela basicamente se estrutura de uma forma que pode ser bastante bem representada a partir de um exemplo imagético. Esse exemplo Aristóteles ele utiliza um escultor, um mármore, a estátua, né? Mas um exemplo mais palpável em vários livros de filosofia encontrado é de uma cadeira. E a gente pode fazer um paralelo disso com qualquer fenômeno, inclusive comportamento informacional. Então, uma cadeira, ela tem uma causa material, que é a matéria que a constitui, o substrato que constitui essa madeira. Pregos, cola, madeira são a causa material. Em termos de comportamento informacional, a gente pode pensar num cérebro e num sistema neuronal funcional. Mas existe também uma causa eficiente, um carpinteiro que molda essa cadeira. Esse carpinteiro, ou as pessoas que fazem essas peças, se for uma grande indústria, eles fazem essas partes. Essas partes, então, são moldadas por uma causa eficiente. Em termos de comportamento informacional, a gente pode pensar em todas as experiências que o ser humano tem no mundo que de alguma forma, organizam essa causa material, criando redes neuronais. Mas essa causa material, ela se estrutura de uma forma específica. Não basta que a gente tenha um cérebro. Essas redes têm que ser moldadas, a cadeira tem que ser suas peças encaixadas na ordem certa. Da mesma forma, o comportamento informacional ele é moldado por essa causa eficiente, esse carpinteiro, de uma forma específica. Se eu for criado por lobos, eu jamais vou me tornar o Mowgli. Se eu for criado por macacos, eu jamais vou me tornar Tarzan. Eu vou me tornar um macaco ou um lobo. Eu preciso que essas redes sejam moldadas, sejam organizadas a partir das causas eficientes da sociedade de uma forma muito específica, que vai me definir como humano capaz de ter comportamentos informacionais humanos. Mas nós temos uma causa final. Uma cadeira serve para sentar, né, na perspectiva aristotélica. O nosso comportamento informacional tem uma causa final, ele serve a alguma coisa, que é uma causa, um propósito evolutivo, né? Então, eu vou usar a informação para sobreviver nesse mundo. A gente poderia falar muito sobre isso, mas isso dá uma ideia básica. O comportamento informacional, então, segue essa mesma lógica, como eu falei, né? Então, essa visão, ela oferece para a gente uma forma muito útil de organizar o conhecimento em termos do que eu sei, do que eu não sei e do que eu devo estudar para alcançar a compreensão sobre esse objeto que eu preciso compreender. Isso pode oferecer para a gente uma solução para um grande problema da área da ciência da informação e das áreas correlatas. Hoje a gente observa uma divisão
entre uma via histórica, etimológica, hermenêutica da ciência da informação, a gente pode observar isso muito claramente, por exemplo, na fala da Cris Bert, que acabou de falar aí, né, que tem toda uma leitura sociológica, uma leitura com um engajamento em determinadas teorias, e uma outra vertente da ciência da informação e dessa área da informação, que é uma área voltada para um movimento epistemológico formativo caracterizado pelo domínio instrumental da tecnologia, que é muito marcado pelo desenho típico das iSchools, as Schools of Information Science, muito mais tecnológico, muito mais voltado para a organização do conhecimento. Essas duas áreas parecem ser concorrentes e muitas vezes não conversam entre si, mas diante de uma perspectiva em que a informação passa por todas essas quatro áreas, inclusive o biológico, elas podem ser reunidas. E eu a defendo e venho defendendo, e o Jedi defende, que para fazer frente ao movimento de desinformação, para tudo isso que a gente está vivendo, nós temos que congregar essas duas perspectivas e não somente elas, mas congregar outras áreas que estudam da comunicação, a pedagogia, do marketing, a política, os fenômenos de desinformação. Produzir pontes que juntem esses dois grupos, os pós-modernos de um lado, atacando os positivistas, e os positivistas de outro lado, atacando os pós-modernos. Bom, como é que a gente faz isso? Olhando para trás de novo. Há um pesquisador interessantíssimo chamado Roberto Estivales, que compôs lá uma visão da ciência da informação e da biblioteconomia com base na teoria de um russo maravilhoso, que não vai dar tempo de falar muito sobre ele, Nikolai Rubakin, ou Rubakin, que foge do czar antes da Revolução Russa, vai para a Suíça e lá escreve, faz umas pesquisas muito interessantes e que vão servir de base para que o Roberto Vale, senhorzinho simpático, colorido aí, vocês devem ter adivinhado à esquerda, propor a ideia de que a ciência da informação é uma ciência da informação representada a partir do conceito de schema, né, de o esquema representado, uma imagem, uma informação cristalizada, vamos dizer, em alguma coisa. Ele escreve, inclusive, produz uma revista chamada Schema e Esquematização, né? Esquema e esquematização, em um português, uma tradução ruim para o português. Bom, só que diante desse mundo agora que a gente vive, não adianta eu ficar preocupado em rotular, carimbar, né, e registrar a informação. Para lidar com a desinformação, eu preciso caminhar para numa outra direção. E aí é uma hora de reinvenção. A própria escola esquematológica, fundada pelo Roberto Vale, propõe, de alguma forma, lidar com a informação de outra forma. Aí ao centro vocês veem a chamada mandala da bibliologia, onde ele tenta imageticamente representar a forma como a bibliologia se estruturava, essa teoria criada pelo Rubacchini e abraçada por ele lá na escola esquematológica. Paralelamente, observem que curioso, do lado nós temos um organograma da Casa Bauhaus, desenhado pelo Paul Klee, que segue essa mesma estrutura de mandala e coloca os grandes pensadores da Bauhaus dentro dessa estrutura, onde eles se comunicavam de uma forma criativa. É um pouco isso que eu proponho que a gente faça, essa abordagem transdisciplinar a partir das quatro causas, guiar a nossa leitura e o nosso jeito de ver. Eu não preciso trabalhar com todas as quatro, mas eu preciso saber que elas se relacionam e que elas intervêm no meu processo. O Rubacchini, inclusive, falava disso, que um livro é meu só enquanto eu escrevo, mas no momento que eu publico, que eu entrego para alguém, esse livro vai se tornar uma projeção da alma do leitor. Esse leitor vai transformar esse material num outro livro. E é isso que a gente tem que ter em mente. Nossas mentes são marcadas o tempo todo por informações. Elas se transformam e elas transformam a informação. Nós somos, de alguma forma, objetos mutantes e moldáveis, e nós mudamos e a informação muda conosco. E aí eu queria entrar com os dois conceitos, né? O que Roberto Vale propõe é uma ideia de informação representada. O conceito, a palavra francesa que ele usa é schema. Schema é esquema representado, vamos dizer assim, se a gente fosse arrumar uma palavra em português uma expressão em português para substituí-lo. Mas existe um outro tipo de esquema, que é um esquema mental. Esse esquema a gente encontra ele nas obras em francês do Piaget e também no Gilbert Durand, que Eliane falou bastante sobre eles. Piaget fala de esquemas mentais moldados a partir da nossa ação no mundo, organizando em
colocando as coisas em termos de tempo, espaço e causalidade. Relações de tempo, linear e cíclico, relações de espaço, né, como eu me movimento no espaço, e de causalidade, né, causa e consequência. Gilbert Derrame, através de um outro raciocínio que não dá para a gente dissertar sobre ele agora, fala a mesma coisa. As nossas experiências mentais derivam de experiências físicas, que são generalizadas. Aí ele vai falar do ponto de vista simbólico. Piaget e Derrame caminham para o simbólico como a base da construção do conhecimento. A proposta aqui, talvez, seja que para dar conta desse grande dilema que a gente vive, a ciência da informação precise fazer uma transposição de ser uma ciência da informação representada para ser uma ciência do estudo das causas que sustentam a possibilidade de se representá-las. Então, como eu falei, eu já falei da transformação dessa visão da representação para um plano epistemológico de schematização, ou seja, de trabalhar com a ideia de uma representação mental, né, de um esquema mental antes da representação externa, como base para a ciência da informação. Não vai ser possível falar sobre isso, mas um dia, se vocês quiserem, a gente pode conversar num outro momento. Eu tenho trabalhado nos últimos anos num grande mapa, reunindo essas possibilidades, o que moldam as nossas conexões neuronais, que dão base para a desinformação e para a informação funcionar. O nosso cérebro não distingue entre elas. São essas estruturações que começam nas primeiras experiências humanas, né, e que moldam estruturas biológicas e que são responsáveis pela cognição, criam mecanismos, caixinhas que relacionam esquemas motores, né, esquemas perceptivos dentro de um grande mapa de leitura da realidade. Aí vocês vão me perguntar, mas o que é essa tal de memética? A memética foi proposta pelo Richard Dawkins, autor de Gene Egoísta. No último capítulo, ele propõe a ideia que, do mesmo jeito que nosso DNA é composto por genes e que esses genes disputam entre si para que os mais aptos sobrevivam e passem para as gerações seguintes, a cultura é moldada por memes, que seriam as menores unidades de informação cultural possíveis. E essas informações disputam as mentes das pessoas. Há um espaço limitado nas nossas mentes e dentro dessas mentes ocorrem guerras meméticas, guerras de informação, onde elas disputam espaço, seguindo as mesmas regras da evolução. Fecundidade, longevidade e fidelidade quando elas se reproduzem. As ideias se transformam, elas mutam. A proposta da memética é que ela oferece um bom pilar para investigações, para lançar propostas investigativas curiosas. E ela precisa de algum núcleo, né, dentro da descrição, que, por exemplo, um colega parceiro nosso, o Gustavo Léo Toledo, fala. Ela precisa de alguma coisa que junte tudo, como, por exemplo, a teoria da evolução juntou todos os elementos da biologia para criar um grande mapa. Ela não tem isso ainda. Nós não temos quem junte todas as discussões em torno de informação na sociologia, na antropologia, na pedagogia, em todas as áreas que existem, na cognição, nas neurociências. E a minha grande questão é, será que a ciência da informação pode ser a fonte desse paradigma unificante? E como fazer isso? Então, a grande possibilidade que se abre para a gente é que governos, pessoas, empresas produzem esses parasitas mentais, esses parasitas terríveis. A gente não pode esperar que os governos queiram transformar isso, deixar de criar esses parasitas. Não tem como impedi-los de fazer isso. Nós não temos condições de fazer isso. Nem governos, nem pessoas, nem empresas. A gente pode falar das grandes plataformas, né, de compartilhamento de imagens, as grandes redes sociais, mas nós podemos criar firewalls nas cabeças das pessoas, entendendo esses problemas, essas construções que estão por trás da produção das imagens que norteiam a nossa cognição, dos grandes esquemas mentais. Nós podemos criar elementos que impeçam memes falsos de entrarem. Então, é possível gerar pensamento crítico. E eu volto ao Rubakini. Não é à toa que ele foi expulso da Rússia, porque ele e a mãe tinham uma biblioteca que trabalhava as questões, as cabeças das pessoas para mudarem a sua
percepção do mundo. Hoje nós temos condição de fazer isso, inclusive com os Big Data. Nós temos condição de pesquisar e de intervir utilizando recursos aos quais o Rubacchini não tinha acesso. A ciência da informação, então, pode, porque justamente por causa dessa origem interdisciplinar ou transdisciplinar dela, ela pode ser o elemento agregador, mas para isso nós precisamos agregar gente como as pessoas que vocês viram falar agora, gente que fez pesquisas que nós não podemos falar, pesquisas inclusive como a minha, que trabalhou com a forma como as pessoas utilizam palavras na fala dos outros para interpretar contextos e filtrar se elas aceitam ou não as aceitam. Então, nós precisamos juntar gente. E é o grande apelo que a gente faz, né, para nós nos juntarmos em torno da construção de uma teoria, uma epistemologia melhor para a área. Não que a nossa seja ruim, mas uma epistemologia adaptada à realidade atual e que nós possamos juntar todos esses esforços e caminharmos na direção de construir algo novo, como a proposta lá da escola esquematista, né? Construir pontes entre esses vários elementos. Nós precisamos conjugar pessoas que têm essa abertura de polímatas, pessoas de várias matérias, com várias perspectivas, com várias percepções e que possam construir algo numa perspectiva paulo-freireana de transformação do mundo a partir de firmes posicionamentos e ações pragmáticas. Ações pragmáticas. Nosso objetivo não é ficar teorizando. Nosso objetivo é voltar para a prática. Eu acho que era basicamente isso que eu tinha para falar. Quero agradecer muito a vocês. Tem os dados de contato aí, vocês têm como contatar a gente. Eu vou parar o compartilhamento e vou devolver para a Eliane a minha fala.